ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, que em 2003 chega à sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análise de mercado, lançamentos de produtos e ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O projeto de lei das fake news, o PL 2630/20, de autoria do senador Alessandro Vieira, de Cidadania de Pernambuco, tem ocupado as manchetes de veículos de imprensa de todo o país. Em um cenário no qual importantes países pelo mundo, como Alemanha, França, Estados Unidos e Austrália, discutem ou já adotam regras de gestão de uso das redes sociais, com destaque à proibição, eliminação e aplicação de penalidades pela divulgação de conteúdos falsos nas redes sociais, as chamadas fake news. No nosso caso brasileiro, o projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados vai um pouco mais além e busca instrumentos para banir das redes sociais também divulgações de conteúdos criminosos, violência contra a mulher, racismo e risco ao Estado Democrático de Direito e ao processo eleitoral. O que alguns, de um lado, insistem em rotular como censura à liberdade de expressão, outros apontam a medida como necessária para o uso civilizado da internet e das redes sociais. Ao que parece, tudo caminhava relativamente bem até que se tentou incluir no projeto de lei a corresponsabilidade dos provedores, ou as chamadas Big Techs, na divulgação desses conteúdos pelos seus usuários. Muitos desses conteúdos, aliás, já encontram respaldo no Código Penal. Desse modo, às vésperas da votação do projeto de lei, provedores como o Google, o TikTok e o Meta, que representa aí o WhatsApp, Facebook e Twitter, se entregaram uma campanha aberta contra o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, que tem o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, como seu relator. Para comentar esse cenário em andamento e que, por certo, vai impactar a vida das empresas e da sociedade como um todo, Comunicação SA recebe os jornalistas Carlos Carvalho e Renato Aciarto, que na edição deste ano do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, escreveram respectivamente sobre comunicação pública e o controle das redes sociais. Quero dar aqui as boas-vindas ao meu colega Carlos Carvalho. Muito obrigado mais uma vez, né, Carlos? Obrigado, Marco, pelo convite, por voltar aqui. Um prazer aqui conversar com o Renato. Renato Aciarto, prazer também em recebê-lo aqui mais uma vez no Comunicação SA. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Bom, vamos começar. Eu queria fazer uma colocação para vocês. Vamos fazer aqui um bate-bola entre os dois, ouvir a opinião dos dois, porque alguns países, como Alemanha, Estados Unidos, Austrália, já possuem políticas de controle de uso da internet. A França debate atualmente essa medida, acho que outros países também debatem. O Carlos até chamou a atenção aqui um pouquinho antes da gente iniciar a gravação. Eu queria saber que, já que existe esse movimento quase que global em direção a estabelecer controles ou mecanismos de controle de uso das redes sociais e da internet, por que essa medida se mostra tão polêmica, e em particular aqui no Brasil? E aí, aqui se usa muito, o debate é colocado como a narrativa, eu não queria usar esse termo, mas vamos usar ele, né, Carlos? Essa narrativa de que é censura e não é um método de gestão das redes sociais. Queria saber se esse discurso procede, esse debate, esse ponto de vista procede, e por que aqui no Brasil, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo também, é tão polêmica essa discussão. Eu queria começar seguindo o alfabeto para a gente não ter problema, né? Vamos começar com o Carlos, então, Carlos? Certo. Vamos lá. O que você acha, Carlos, dessas duas coisas? Olha, acho que todo esse debate acalorado acho que tem a ver muito com o momento que o Brasil vive, que o mundo vive em relação às questões políticas. Eu volto um pouco no tempo, quando houve a discussão sobre o marco civil da internet, essa discussão foi muito mais civilizada, muito mais técnica,
Claro que houve na época também um diz-que-diz, se haveria algum tipo de controle do governo sobre os usuários de internet, mas aquela discussão avançou bastante, inclusive com alguns atores que estão hoje ainda no Congresso atuando agora no tema dessa regulação do chamado PL das fake news. Então, acho que o momento político e o uso de instrumentos dos algoritmos para, por exemplo, impulsionar campanhas eleitorais ou campanhas como no Brexit, né? Isso contaminou bastante essa discussão. Porque eu lembro que alguns especialistas têm dito, né, que a internet nesse momento, especialmente nesse campo da regulação dos conteúdos, ela é uma terra de ninguém. E é natural que a legislação tente correr atrás disso. E esse é um problema da legislação, né, em relação à tecnologia. Ela está sempre um passo atrás. Uhum. Então, talvez também a gente esteja ainda passos atrás de um debate mais maduro, que não tenha essa contaminação política e que possa entrar efetivamente nas questões essenciais que tem a ver com o papel dos provedores, tem a ver com o uso de técnicas e de avanços tecnológicos nesse campo da internet para atividades de disseminação de informações não verídicas, né? Como fazer disso um controle que não seja, como você disse, um controle prévio de censura. O PL, ao que me parece, busca punir quem comete isso depois. Você não tem como controlar o que seria realmente censura prévia, mas você tem efetivamente meios legais para punir quem dissemina informações falsas, que podem levar a consequências desastrosas, que a gente tem visto, só para concluir meu raciocínio, né, nas escolas, né, a violência escolar em escolas que chegou ao Brasil, importada especialmente dos Estados Unidos, esse fenômeno ele se disseminou extraordinariamente no campo da internet, né, e das fake news. Li recentemente um artigo do Tiago Amparo que ele argumenta, muita gente argumenta, né, poxa, mas sempre houve fake news. De fato, sempre houve mentira, especialmente na política, como um uso, vamos dizer assim, para atingir os adversários e tudo mais. Mas nunca houve canais tão poderosos de fazer com que a mentira circule. E o próprio Tiago Amparo lembra de pesquisas que mostram que o ser humano tem mais apreço pela notícia negativa e sensacionalista, e ela corre muito mais rápido do que a notícia boa. Então, esse é um problema que a sociedade tem que enfrentar e os legisladores estão tentando enfrentar, mas obviamente com um debate contaminado por esses fatores. Muito bem. Queria saber do Renato agora. Renato, por que essa polêmica em especial aqui no Brasil e como que você enxerga esse cenário nesse momento? Vivemos no Brasil um país de extremismos políticos, né? E essa discussão também é um resultado de extremismo político, porque ou é direita ou é esquerda e dá nisso. Então, por exemplo, esse PL ele foi criado em 2020 e até então vem evoluindo. Agora aconteceu o 8 de janeiro e foi dado um gás nisso, agora principalmente por causa também do fato das escolas, né, do ataque às escolas. Então, eu não acho bom, isso já está sendo votado agora, para te dizer a verdade, porque isso é resultado agora de uma aceleração dado de um efeito político. O advogado Solano de Camargo, da OAB, daqui de São Paulo, responsável e presidente da Comissão de Inteligência Artificial e também das plataformas digitais, diz que Brasília assustou com o 8 de janeiro. Uhum. E realmente esse susto que levou com o 8 de janeiro criou agora essa aceleração, novamente falando, para que o PL seja promulgado, que não dá para entender. É uma lei muito importante, ela tem que ser amplamente debatida. Nesse ponto, eu acredito que as plataformas digitais estão corretas. Vamos aumentar o diálogo antes de uma lei. Eu acho que é preciso o diálogo. Ontem, depois de uma votação pela aceleração do projeto, né, do voto de urgência do projeto, foi pedido o contrário, exatamente, para que se postergue a votação desse PL. Então, assim, num Brasil de extremos, é isso que dá.
uma discussão tão importante como essa tomar esse contorno político tão forte. Quem perde é a gente, né? Quer dizer, ainda está carregado de emoção. Muito carregado de emoção. E, curiosamente, só para uma questão que aconteceu no fim de semana, teve as manifestações do 1º de maio, né? E uma das manifestações aqui em São Paulo foi na Praça da Sé, que reuniu as centrais sindicais e os partidos mais da extrema esquerda, PCO, PCB e tal. E esses partidos, assim como a extrema-direita, são contra a regulação da internet. Então, como o Renato disse, os extremos estão se encontrando aí numa defesa de uma liberdade total, que não é parte do ideário liberal clássico. Regulações existem, mesmo nos países mais liberais, né? A gente está falando talvez do iliberalismo, né? Que é aquela coisa, o Estado pode tudo, com estrutura mínima, mas com uma força muito grande. Então, esses extremos estão se encontrando na defesa do combate ao PL, mas acho que o Renato tem razão, não se pode assodar a discussão, porque aí eu retomo o meu começo, e o próprio deputado Orlando Silva estava nesse processo. O marco civil da internet foi debatido por anos, não 2 anos e meio, 3 anos, como a gente está vendo agora nesse debate. Então, provavelmente, o 8 de janeiro certamente acelerou, criou uma pressão para acelerar esse processo, e há um outro risco: se o Congresso demorar, o STF já começou a ser pressionado para também legislar sobre isso, o que também seria negativo. Não é o papel do STF nesse momento. Ele tem que julgar casos concretos que cheguem ali de crimes, como a gente está vendo que tem julgado, mas ele não pode, de novo, resolver aquilo que o legislador não fez. E se uma lei correr na velocidade da internet, né, Carlos, a gente corre um risco muito grande de criar um monstro. Agora, é interessante porque o que aconteceu com a internet? Até pegar um gancho que o Carlos colocou como terra de ninguém, eu prefiro usar um outro termo, que era uma terra mais liberal. E se não fosse assim, essa sempre foi talvez a bandeira da internet, se não fosse assim, nós não tivéssemos hoje uma rádio Rádio Mega Brasil Online, por exemplo. Nós estaríamos limitados por outras questões de legislação, né? E por conta dessa liberalidade que a internet sempre apresentou para a gente, muitas coisas boas aconteceram entre nós, entre nós, a nossa rádio Mega Brasil Online, nosso canal também no YouTube e outros canais que também tem. O que aconteceu de repente que desandou o caldo, Carlos? Passou a ser um problema, porque nunca ninguém falou em regular a internet. E de um tempo para cá, isso é uma herança trumpista, talvez? Então, eu acho que os acontecimentos que vêm desde a eleição de Trump e depois o caso da Cambridge Analytica... que ela estava por trás também, né, da eleição. Exatamente. Acho que esses acontecimentos chamaram a atenção para um mau uso da internet. Nós estamos sendo injustos com o Trump. Na verdade, o problema era a Cambridge Analytica. Mas ele usou bastante, né? Ele foi uma vítima. Então, esse mau uso não pode ser motivo para você, de alguma forma, tolher o avanço, porque é extraordinário, é um avanço realmente impressionante que acelerou processos, contatos, a gente com um clique está no outro lado do mundo, enfim, coisas que a nossa geração que era analógica está vivendo agora uma grande transformação, e quem nasceu no campo digital já tem um universo de possibilidades profissionais e tudo mais. O problema volta ao mau uso, e como esse é o grande debate que também está em discussão na Europa e no próprio mercado americano, mas a Europa está mais avançada nesse campo, como regular sem proibir, sem limitar as iniciativas. Eu concordo com você, é um ambiente dado a grandes inovações e a grandes descobertas, mas ao mesmo tempo a natureza humana que vai atrás o lado perverso, notícia negativa, que as próprias questões educacionais e estruturais, e não é só do Brasil. O Brasil tem um problema educacional grave, e isso afeta a própria maneira como as pessoas consomem comunicação e consomem conteúdos. Mas isso está acontecendo na Europa, em países que historicamente, ao longo do século XX, avançaram no campo educacional, porque existe uma questão cognitiva também, e esses
essas pessoas e esses grupos que se aproveitam da internet para criar essa confusão da fake news e tudo mais, apostam justamente nesse déficit cognitivo que boa parte da humanidade tem por ausência de educação para consumo de comunicação. Eu sempre fui um defensor de que o currículo escolar envolvesse alguma disciplina ou algumas técnicas para que as crianças e adolescentes cresçam entendendo como que funcionam os processos comunicacionais, como funciona o jornalismo, como funciona a disseminação de notícias, a captação, a disseminação, o que é uma edição de notícia, o que é efetivamente ouvir o outro lado, o rigor jornalístico, para que eles possam dizer, opa, aqui tem jornalismo, aqui tem informação ao consumir um conteúdo, tem informação de qualidade e aqui não tem. Renato, Renato é um homem de TV, né? Desde sempre, trabalhou da época ainda do Matic, né? Mas ele... Eu também. Também, todos nós somos, temos essa intimidade com a tecnologia da época. Mas o Renato sempre foi muito focado e é uma pessoa bem antenada. O que aconteceu com a internet? Onde desandou o caldo para chegar nesse momento em que tem que não, vamos parar e vamos estabelecer regras, porque do jeito que está não dá para ficar. Mas até há bem pouco tempo, do ponto de vista histórico, a gente tinha uma total liberdade de gravitar, de circular dentro desse ambiente digital. É como o Carlos diz, assim, é esse lado perverso da personalidade humana que começa a se embrenhar pela comunicação digital. O que aconteceu? O que mudou? Bom, primeiro só contribuindo com o que o Carlos disse, ontem uma pesquisa foi divulgada e que revela que 43% dos jovens não sabem checar se a informação da internet é falsa. Então isso tem tudo a ver com isso, porque o que acontece? A gente acha que tem que separar as coisas, né? Uma informação, se eu faço um post no Facebook, onde for, e você faz um post, ok, nós somos responsáveis pelo conteúdo que a gente está gerando. Agora, o problema que tem que se dividir aí, na verdade, dois problemas. Um é o impulsionamento, quando eu patrocino para que esse conteúdo apareça mais. Aí vem o poder econômico, que aí lutar contra isso talvez seja uma batalha perdida, porque isso também a gente está exposto nos jornais, nos meios de comunicação tradicionais. Mas não deixa de ser um problema, impulsionamento. O outro, e aí sim que eu acho que a regulação poderia trabalhar mais, é o compartilhamento em massa, que aí é o tal do algoritmo. É o que estão agora acusando os veículos, as plataformas digitais, que eles dizem que não fizeram. Mas, por exemplo, se eu pego um discurso e dissemino ele com toda a minha força para milhões de pessoas, eu, como usuário, recebo esse conteúdo em massa, eu estou achando que aquilo é o certo, é uma opinião pública. É a ideia que a comunidade hoje está indo, é a direção que nós estamos tomando. E o outro lado fica escondido, aí é o perigo. Então, eu acho que o grande perigo, claro, que é a geração de conteúdo, mas mesmo se for uma geração de conteúdo ruim, quer dizer, maléfica, se ela não tiver impulsionamento, se ela não tiver nenhum algoritmo trabalhando para ela, ela vai impactar menos. E eu acredito que haja uma governança por parte das redes sociais, das plataformas digitais. Elas estão trabalhando. Pode e deve ser melhorado esse controle? Sim. Eu acompanho alguns influenciadores digitais, por exemplo, que trabalha ali para que seja feito um maior controle, por exemplo, de pedofilia, da visibilidade de crianças na internet, e a Shelly, ela se chama, e já foi falado que já várias mensagens foram enviadas às plataformas digitais e ela percebe uma morosidade, ou às vezes nenhuma ação sobre determinados conteúdos. Então, assim, isso deve ser trabalhado, uma maior aceleração na retirada de conteúdos ruins. Os ouvidos têm que ficar mais atentos. Agora, eu acho que o grande problema, de novo, o impulsionamento, poder econômico, e o segundo, compartilhamento em massa.
Esse a gente tem que ficar com a lupa, porque é esse o problema. E o ministro Alexandre de Moraes falou uma coisa que corrobora nesse sentido, que fala assim, se você compartilhou em massa, você passa a ter responsabilidade. Porque aí, entre aspas, ou sem aspas, o conteúdo também passa a ser seu. Se você tem interesse por aquele conteúdo, você é responsável. Se você compartilha em massa. E aí eu acho que a regulação deve entrar. Mas sobre conteúdo, eu vejo que há um movimento, uma autorregulação muito forte, de novo, que deve ser melhorada, mas eu acho que a gente está atirando numa coisa querendo acertar outra. Se fala muito na regulação de conteúdo, e eu não sei se é exatamente isso que a gente quer. Porque isso vai afetar a liberdade de expressão, obviamente. Óbvio. Agora, vamos olhar para o compartilhamento em massa. Esse é o maior veneno. Eu só acrescentaria, se me der 30 segundos, porque acho que essa questão do ouvido, você falou, né? As plataformas têm uma capacidade de nos ouvir. Então é muito comum, todos já vivemos isso. Eu pensei em comprar um tênis, começam a vir as propagandas de tênis. Então eles têm essa capacidade de saber o que a gente está postando. E aí, quando envolve crime, que eu acho que tem o que você chamou de morosidade, quer dizer, eles poderiam ser mais ágeis para notificar, por exemplo, autoridades, olha, tem uma pessoa o tempo todo fazendo pesquisa sobre armas e ataques a escolas. Né? E notificar, não é de cara derrubar, mas notificar para que isso seja investigado por autoridades policiais. Acho que esse é um dos caminhos possíveis, maior cooperação entre as plataformas e as autoridades para que atividades criminosas sejam monitoradas com mais frequência. Eles alegam que isso afetaria liberdade de expressão, usam até a LGPD como desculpa, mas eu acho que existe uma direção também a se tomar nesse campo. A gente só tem que também tomar cuidado de não dar a obrigatoriedade das plataformas digitais um papel de polícia, né, que elas não são. Né? Talvez o trabalho cooperado seria talvez um caminho. Eu precisava fazer um intervalo, a gente vai para um breve intervalo então, e voltamos em instantes nessa discussão que mereceria ficar direto aqui, mas a gente tem que fazer um intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Colaboração. Tudo começa pela colaboração.
Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olha você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje o nosso tema, nosso encontro é sobre o projeto de lei 2630/20, que trata sobre a regulação do uso da internet, particularmente o combate às fake news. O Renato, no bloco anterior, fez uma menção, Carlos, que eu achei interessante, com relação ao impulsionamento. Há quem diga que esse impulsionamento acontece, ou ele aconteça, por conta... Por quê? Por trás disso existe a monetização. E aí sim, é por aí que com a veiculação de publicidades, enfim, que acontece nesse impulsionamento em massa, que faz com que muitas dessas big techs tenham uma receita maior do que muitos países. Sua opinião, isso procede? Eu acho assim, quando surgiu, especialmente alguns desses players enormes, aí, como Facebook, Instagram e tudo mais, a gente se perguntava de onde eles ganham dinheiro. Né? Uhum. Obviamente tem coletando dados e vendendo esses dados ou oferecendo isso para empresas, mas estamos numa sociedade capitalista, não é nenhum problema monetizar. E o próprio impulsionamento, ele não seria um problema se ele fosse mais transparente. Se as pessoas soubessem que estão recebendo conteúdo pago e pago por quem. Esse, para mim, está o problema, porque às vezes você vê que é impulsionado, mas você não soube quem pagou. Você teria que ter um botão lá, clicar, pago por tal empresa, por tal grupo de pressão. Como existe na legislação eleitoral americana, que tem outros problemas, mas as propagandas que são veiculadas nas TVs americanas vêm com a assinatura de quem ajudou aquele candidato a comprar aquele espaço. Uhum. Então você sabe quem está por trás dele, né, que grupos de pressão estão por trás daquele movimento político. Então o impulsionamento acho que precisa ser melhor regulado. Uhum. E como disse o Renato também no bloco anterior, acho que a grande questão está no compartilhamento em massa. Seria o caso de limitar? Não sei, acho que essas respostas, como também disse o Renato, a internet vai muito veloz e a legislação não pode tentar fotografar a internet de hoje para uma lei que fique caduca daqui a 2 anos, mas que continua sendo uma lei, um negócio difícil de mudar, que precisa do Congresso. Então, os mecanismos de regulação precisam ser mais bem pensados para isso, ter alguma coisa básica que possa ser regulamentada por um conselho, por alguma coisa. Tentou-se colocar um conselho e ali houve uma reação grande, porque sempre que numa gestão liderada pelo PT se fala de conselho, parece que existe alguma rejeição assim, a princípio, né? Uhum. Mas eu acho que o impulsionamento não é exatamente um vilão se ele for bem trabalhado do ponto de vista da transparência. Com o Renato agora eu queria começar a conversa, porque meu próximo tema é uma discussão que foi colocada na mesa justamente com o Renato quando a gente discutia uma pauta do Anuário da Comunicação Corporativa, que você vai poder, inclusive, se já não o fez, conferir nessa 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa produzido pela Mega Brasil. Tudo começou com uma pesquisa realizada pela Brand Finance, e ela qualificava, a Brand Finance faz um ranking por valoração de empresas, de marcas, e ele fez um ranking de
algumas grandes empresas de tecnologia, entre elas essas Google, Twitter, TikTok, enfim, essas empresas que eram classificadas como Big Techs. E a discussão que a gente começou a ter aqui, eu e o Renato, quando a gente partiu para estabelecer uma pauta, é se essas empresas elas eram empresas de tecnologia ou elas eram empresas de comunicação. Foi a partir daí que iniciou a pauta, foi o ponto de partida da pauta da matéria que o Renato assina no anuário. Renato, feita a matéria, que conclusão que você chega? Eles são empresas puramente de tecnologia ou eles têm esse papel de empresas de comunicação também? Para mim é claro que eles são empresas de comunicação, né? Surgiram como Big Techs, mas hoje são empresas de comunicação. Obviamente, as pessoas se informam pelo meio digital. Hoje, se a gente é um percentual, obviamente, muito pequeno de impresso ou de jornais, né? E os jornais também estão na internet e também utilizando as redes sociais como forma de chegar até o leitor ou quem está interessado naquela informação. Então, obviamente, eles são plataformas hoje de comunicação. Usam a tecnologia, como tudo hoje, né? O que hoje não usa tecnologia, mas para informação. E eles têm um poder muito grande, justamente pelo que a gente acabou de falar. O compartilhamento em massa. Eles conseguem fazer com que uma informação chegue a um número astronômico de pessoas. Eu ouvi do deputado Orlando Silva que 95% ou 97% das pesquisas, por exemplo, são realizadas nesse mundo digital, acontecem pelo Google. E o Google, recentemente, fez um manifesto, acho que talvez ele inaugurou esse movimento, talvez pelo seu acesso, que é gigantesco, enfim, ele foi uma das pontas de lança com um manifesto contra esse modelo que estava sendo discutido do PL. Quando ele faz isso, Carlos, ele assume a personalidade de um veículo de comunicação? Então, eu concordo com o Renato, ele é um veículo de comunicação, só que ele se aproveita, além de tudo, dos conteúdos gerados por pessoas físicas, por grupos da sociedade e pelo jornalismo profissional. E aí que está a grande discussão. Quer dizer, porque eles não produzem uma linha de conteúdo jornalístico, eles pegam o conteúdo jornalístico ou o conteúdo informativo, vamos dizer assim, que está nos ambientes deles e vão oferecendo isso massivamente para as pessoas via algoritmo, ou seja, também selecionando o que vai ser oferecido. Toda vez que eu faço um tipo de pesquisa no Google, vem o perfil que eu estou procurando. Para sair dele, você tem que fazer, inclusive, alguns malabarismos para conseguir achar determinados conteúdos que não são da sua bolha, vamos dizer assim. E aí está uma questão que eu acho que tem um falso dilema Tostines. As Big Techs dizem que elas ajudam o jornalismo a sobreviver e o jornalismo profissional diz, não, as Big Techs nos exploram e nos desidratam. E se a gente olhar o que aconteceu com o mundo do jornalismo profissional no mundo, essa desidratação é absolutamente nítida. Alguém, como diz o Sérgio Dávila da Folha, alguém tem que remunerar o jornalismo profissional. A propaganda, entre outras coisas, migrou para as plataformas. Então, no lugar de financiar o jornalismo profissional com anúncios, está financiando as plataformas que, por sua vez, não remuneram o jornalismo profissional. Essa conta não fecha. E há um risco muito grande, como a gente viu na própria sociedade brasileira, quando o jornalismo profissional entra em descrédito, fica desidratado e não tem alcance, porque a informação bem trabalhada com o rigor do profissional de jornalismo, gostemos ou não do veículo, né, mas quando tem um rigor jornalístico empregado nesse processo, essa informação ajuda a manter o ambiente democrático de debate, inclusive nos veículos com os quais a gente não concorda. O problema é que hoje a gente tem que olhar para supostos veículos que não são veículos mais de comunicação e jornalismo, são máquinas de desinformação. Então, esse dilema Tostines não existe. Nesse caso, as Big Techs estão erradas.
É preciso financiar, inclusive é um manifesto das entidades de comunicação, de que o jornalismo profissional precisa ser remunerado. Usou conteúdo, vai remunerar, porque você está ganhando isso com os anúncios que vocês nos roubaram, entre aspas. E isso faz parte do PL, inclusive, né, Carlos? A remuneração ao conteúdo jornalístico, né? Agora, uma das questões que acabou impactando na discussão do PL 2630 foi o aspecto da corresponsabilidade, que é um princípio que ganha cada vez mais relevância entre as empresas e também junto à sociedade. A gente vê que casos aqui não faltam pelo mundo. No Brasil, nós tivemos recentemente o caso das vinícolas que foram ali descobertas, não elas, mas os seus empresas que faziam parte da sua cadeia de produção acusadas de trabalhos análogos à escravidão. Os Estados Unidos agora questionam a Shein sobre esse mesmo tema, se existe na cadeia de produção empresas envolvidas com esse problema de trabalho análogo à escravidão. No passado tivemos a Nike também envolvida, enfim. Isso estabelece, então, uma correlação de responsabilidade, né? Mas se isso existe nesse mundo corporativo, qual que é, no entender de vocês, a grande resistência quando se cobra dessas big techs que elas façam essa gestão sobre o conteúdo que é produzido por pessoas que, a partir do momento que produzem conteúdos, eu entendo que conteúdos para aquela plataforma, eu entendo que ela passa a fazer parte da cadeia de produção daquela plataforma. E isso não caracterizaria, então, uma corresponsabilidade também dessa plataforma com o conteúdo que é gerado? Vou começar com o Renato, porque o Renato até diz que o conteúdo não é talvez o maior problema. Mas nesse aspecto, Renato, como que você enxerga a questão? O conteúdo é um problema se ele for criminoso, né? E aí eu acredito que tenha que entrar essa forte governança das redes sociais, das plataformas digitais, para que tire esse conteúdo. Então isso eles têm que ficar muito atentos. Então eles têm a responsabilidade sim sobre o conteúdo a partir do momento que ele é criminoso e você deixa ele ali para que possa incentivar outras pessoas a atacarem uma escola, ou conteúdos, ou outros discursos de ódio, ou preconceito, enfim, tantas outras coisas. Aí ele tem responsabilidade sim, mas eu acredito que ele esteja num momento de autorregulação, uma governança, num caminho muito bom. De novo, não perfeito. Aliás, você mesmo lembrou que quando, segundo o próprio Alexandre de Moraes, que foi uma citação sua no bloco anterior, que diz que se você reproduz aquele conteúdo, você passa a ser responsável por ele. Exatamente. Aí voltando à questão anterior que a gente tinha falado sobre o compartilhamento em massa. Agora, quando eu pego um conteúdo e falo, vamos compartilhar porque isso pode ter interesse de muita gente e vai caçar clique, vamos dizer assim, aí eu sou responsável. Porque aí é uma ação minha. Eu pego conteúdos do outro, mas uma ação minha, eu propagandeio isso para chegar a um número muito grande de pessoas. Aí eu acho que na minha visão não há nenhuma dúvida que eles tenham que ser responsabilizados. Nenhuma dúvida. E é esse um ponto que a gente precisa evoluir muito na regulação das plataformas digitais. Não tanto no conteúdo, mas nessas outras ferramentas que nem todo mundo está atento para isso. Mas em minha opinião, esse é um grande problema nessa questão. E encontrar mecanismos legislativos que não atentem contra liberdades constitucionais, porque se você deixar uma brecha na lei em relação à liberdade de expressão, vai cair no STF, vai cair com questionamentos e essa discussão não vai ter fim. Por isso que eu concordo com o Renato que talvez essa discussão tenha que se alongar e talvez não estar presente num projeto único, talvez projetos por regulamentação por etapas, enfim. Agora, do ponto de vista da responsabilidade, tem que lembrar o seguinte, como diz o professor, agora me escapou o nome dele, professor de ética, Vamos lembrar. Não apele para mim. Tá bom. Mas, enfim, ele sempre Clóvis de Barros. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho sempre diz o seguinte, só a única coisa neutra que existe é o pH do shampoo. Né? As plataformas, os veículos, a internet não é neutra. Né?
Então, porque há uma coisa assim, mas a gente só vai reproduzindo conteúdo e você busca lá o que você quiser. Não é verdade, eles te oferecem o que acham que é importante para você. Então já tem, a neutralidade já está quebrada aí. Então, a partir do momento em que não há essa neutralidade e que há uma escolha, seja por algoritmos, inteligência artificial, ou seja pela ação deliberada de seres humanos, eles têm responsabilidade sobre isso. Né? Assim como o jornal tem responsabilidade. Quer dizer, recentemente, um caso antigo enfim, mau uso do jornalismo, como foi o caso da escola base, né? Foi objeto de um excelente documentário do Valmir Salaro, fazendo o meia-culpa, mostrando tudo o que aconteceu. Por quê? Porque o jornalismo tem responsabilidade. Por que não teriam as plataformas que reproduzem indiscriminadamente conteúdos, muitos deles que você pode classificar tranquilamente como criminosos, como disse o Renato? A gente teve aula na faculdade de jornalismo, que se chamava, vocês lembram muito bem, de jornalismo comparado. Né? Então a gente pegava vários jornais, a mesma matéria, e entendia as diferentes abordagens que os jornalistas de diversos veículos de comunicação tinham dado sobre o mesmo tema. Né? Agora, cada jornal tem sim a sua abordagem diferente, a sua posição política diferente. Mas isso se tenta não deixar muito claro nas matérias, que tem que ser isentas. Agora, tem que ter lá opinião Estadão, opinião Folha de São Paulo. É por isso, por exemplo, que eu entendo que se criticou tanto o Google agora, porque o Google colocou lá um link, quando você abrir o Google, entenda por que o PL pode causar problemas à liberdade de expressão. Ele não é um gerador de conteúdo, o Google, como o Google. Ele até às vezes mas não é consistentemente um gerador de conteúdo. Então ele tem que colocar, por mais que aquela seja a empresa dele e o campo dele, ele poderia ter colocado que aquilo é um conteúdo patrocinado. Não é patrocinado, talvez não seja a palavra, mas é a opinião do Google. E a partir do momento que todo mundo que usa o Google, milhões de pessoas no Brasil, abrem a plataforma e tem aquilo, é um direcionamento para um tipo de opinião, sem clareza total, num primeiro momento, que aquilo é uma opinião da plataforma e não uma matéria jornalística, né, que tenta ser isenta. Um exemplo com todas as controvérsias assim, em torno da Folha, né, porque tem gente que acha que a Folha é petista, tem gente que acha que a Folha é antipetista, por exemplo. Né? Depende do momento. Mas, por exemplo... o momento do leitor. A Folha abre espaço para opiniões contraditórias a ela. Talvez não no volume que as pessoas desejassem, mas também o jornal é deles. Enfim, mas não tem esses debates, volta e meia tem alguém ali espinafrando. Essa semana que passou, o secretário da Receita Federal desceu a ler no editorial da Folha sobre o arcabouço fiscal no dia seguinte. Quer dizer, então, isso que uma plataforma como o Google não faz. Quer dizer, quando ela põe uma opinião ali, cadê as outras opiniões? Já que ela se diz geradora de conteúdo. Né? Quer dizer, nem se diz geradora de conteúdo, mas... há um grande conflito de interesses, né? Eu acho que isso é a única coisa que difere, eu acho, que do conteúdo jornalístico, de Big Techs e quando a gente fala de empresas de comunicação. A empresa de comunicação sempre tenta ouvir os dois lados, obviamente que há interesses, óbvio, como também as Big Techs, mas eu acho que a exposição do conteúdo deveria ser da mesma forma, deveria ocorrer da mesma forma para que dê um pouco mais de cuidado a quem lê, para que fique claro quando aquilo é uma opinião minha, quando aquilo é um artigo, de quem que vem aquela opinião. Como o Carlos falou, por exemplo, no caso da publicidade. Quem está pagando aquilo? Então, assim, precisa um pouco mais de clareza, um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de candidez em algumas coisas nesse campo. Ironicamente, o próprio Google tem pago anúncios nos jornais para defender o seu ponto de vista. Aí faz parte, ele tem direito de defender o seu ponto de vista. Inclusive nos seus canais, mas desde que esse uso do próprio canal não seja, não bloqueie, como o Renato disse lá no começo da nossa conversa, não bloqueie as opiniões contrárias às deles, né? Uma vez que eles dizem que é um ambiente neutro e democrático. Se busca a liberdade de expressão, deve ser livre mesmo. Deve ter os dois lados, né, Marcos? Verdade. Bom, a gente já caminhando para o final do nosso encontro, diante desta
A aparente conclusão que temos aqui no nosso encontro de hoje, de que a aprovação no afogadilho seria muito negativo, que vivemos ainda um período de muita polarização, que vivemos um momento contaminado talvez pela emoção do 8 de janeiro. Eu queria colocar para vocês como uma questão final, qual é o destino que vocês enxergam para este projeto de lei iniciado em 2020? Vamos começar com o Carlos. Olha, difícil, o processo legislativo sempre é uma incógnita, especialmente da pandemia para cá, em que a presidência da Câmara e do Senado eles se revestiram de um poder de dar urgência e de debater pouco, né, vários projetos que passaram muito rápido pelas casas sem debate público, né? Eu acho que a gente precisa torcer para que o Congresso retome o debate público e uma certa lentidão. Os projetos, muitas vezes, as pessoas, nossa, mas tantos anos para um projeto de lei passar, porque tem que ter debate, tem que ter audiência pública, tem que ouvir a sociedade. É difícil prever o que vai acontecer. Como há uma divisão muito clara, inclusive parte dos partidos mais à esquerda não querendo votar o projeto como ele está agora, eu prevejo que esse projeto vai se alongar. É um processo que talvez seja concluído no atual governo, no atual mandato do Legislativo, mas torço para que com muito debate e com muita parcimônia, assim, né? Um debate que exclua essas questões do extremismo, que estão contaminando a discussão. Vai ser difícil, porque a composição do Congresso não é fácil. Isso eu ia perguntar, tem lado essa discussão? Eu acho que tem o lado do bom senso, que talvez a gente chamaria dos partidos de centro-direita, centro e centro-esquerda, poderia prevalecer, mas eles não têm a maioria na casa. Exatamente. Eu acho que esse seria o caminho natural, o aspecto civilizatório da legislação. Ela tem que avançar no aspecto civilizatório, não no aspecto punitivo. E educativo também. Tem que ser uma legislação muito educativa. Mas, e o projeto não é ruim sob esse ponto de vista. Ele tem aspectos muito bons, mas foi contaminado pelas discussões recentes e pelos acontecimentos recentes e está prejudicada essa discussão nesse momento. E aí, Renato, você acha, qual que é a sua previsão em relação ao PL 2630? E vou estender a pergunta também. Se você enxerga lado, tem gente que quer o PL do jeito que está ou não? Como é que está essa divisão lá? Levando-se em consideração, como lembrou bem o Carlos, né? Hoje temos uma composição dentro da Câmara dos Deputados quase que bem mais equilibrada, pendendo um pouco mais para a direita do que os partidos mais de centro à esquerda. Olha, Marco, isso mudou em dias. Estava tudo certo para aprovar o PL do jeito que estava. Inclusive com a participação... Não fosse verdade isso, eles não teriam pedido urgência. Mas isso mudou muito rapidamente. Coisa de uma semana, 10 dias, essa posição ficou muito mais complexa, graças a Deus, eu acho. Porque, como o Carlos falou, a gente precisa estender o debate. A gente precisa de mais audiências públicas, com mais atores. Vamos ouvir um pouco mais. Vamos fazer uma lei de forma que não afete a liberdade de expressão, que não transforme as redes em algo desinteressante do ponto de vista de postagens, mas que sejam reguladas a ponto de que as pessoas fiquem tranquilas com aquilo. A governança das empresas seja ampliada, esse ponto do algoritmo seja mais supervisionado, o compartilhamento de massa, que esse é um grande problema, a parte do alavancamento, né, seja um pouco mais clara também de quem que está pagando aquilo. Agora, o projeto tem pontos discutíveis, como, por exemplo, que todos os parlamentares têm liberdade de expressão para colocar o que eles quiserem. Ora, vamos olhar aí para as últimas disputas presidenciais, nas quais vários parlamentares foram os maiores propagandeadores de discurso de ódio, gente. E tudo bem para eles? Essa é uma pergunta que acho que tem que ficar.
Mas é um direito garantido pela Constituição. Há limites. Há limites. Há uma discussão muito grande, porque um sim tem liberdade total de expressão e o outro não. Então acho que isso tem que ser balanceado e eu, sem dúvida, espero que demore um pouco mais, que o debate aumente e que se esse projeto for aprovado semana que vem, por exemplo, vai ser muito ruim para o Brasil do jeito que está. Não estou dizendo que o projeto é ruim, mas ele deve ser ampliado, a discussão deve ser ampliada para que a gente chegue num consenso muito bom para todos. Muito bem. O Reinaldo Azevedo fala que liberdade de expressão deve ter, não pode cometer crime, né? Mas é exatamente isso. Bom, eu queria agradecer então a presença e a participação do Carlos Carvalho nesse encontro que nós tivemos aqui no Comunicação SA e também agradecer a você, meu caro Renato Aciar, por a oportunidade da gente debater esse tema tão importante para nós, cidadãos, para as empresas, a sociedade como um todo. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.